Existe um padrão curioso na história econômica do Brasil. De tempos em tempos surge um novo escândalo financeiro que choca o país. Um banco que colapsa, uma fraude bilionária que vem à tona, um esquema sofisticado que enganou milhares de pessoas. Durante alguns dias, o assunto domina as manchetes, gera indignação, provoca debates intensos, até que pouco tempo depois tudo parece cair no esquecimento. Anos mais tarde, outro escândalo aparece e o ciclo recomeça. A pergunta inevitável é: por que isso acontece com tanta frequência? Parte da resposta está na própria estrutura do sistema financeiro e regulatório brasileiro. Bancos e instituições financeiras operam em um ambiente extremamente complexo, onde a maioria das pessoas simplesmente não tem condições de compreender o que realmente está acontecendo por trás dos números. Relatórios contábeis, estruturas societárias, fundos de investimento e instrumentos financeiros criam uma camada de opacidade que dificulta o acompanhamento público. Quando tudo parece estar funcionando, poucos fazem perguntas. E muitas vezes é justamente nesse momento de aparente prosperidade que os maiores riscos estão sendo construídos. Outro fator importante é o incentivo econômico por trás dessas operações. Prometer retornos acima da média sempre atrai investidores. Quando uma instituição oferece rendimentos muito superiores aos do mercado, ela naturalmente passa a captar mais recursos. Em alguns casos, esse crescimento é legítimo. Em outros, pode esconder um problema estrutural. O dinheiro novo passa a ser necessário para sustentar as promessas feitas aos investidores antigos. Esse tipo de dinâmica já apareceu diversas vezes na história financeira mundial. E quando não é detectado a tempo, tende a crescer rapidamente até se tornar insustentável. Mas os escândalos financeiros raramente se explicam apenas por mecanismos econômicos. Existe também uma dimensão política e institucional. Grandes instituições financeiras não operam isoladas. Elas interagem constantemente com órgãos reguladores, autoridades públicas, consultorias jurídicas e centros de influência. Quanto maior a instituição se torna, mais ela passa a fazer parte de um ambiente onde interesses econômicos e decisões políticas se cruzam. Isso pode criar situações em que problemas são ignorados por tempo demais ou em que sinais de alerta demoram a ser tratados com a seriedade necessária. Outro elemento decisivo é a própria natureza humana. Mercados financeiros são movidos por expectativas, confiança e ambição. Quando alguém parece estar ganhando muito dinheiro, outras pessoas naturalmente querem participar daquele sucesso. Investidores, parceiros e até instituições passam a confiar na narrativa de crescimento. A história mostra que muitas das maiores fraudes financeiras da humanidade prosperaram justamente porque durante anos tudo parecia estar funcionando perfeitamente. O problema é que quando a confiança substitui o questionamento, o risco cresce silenciosamente. No Brasil, esse fenômeno ganha ainda mais força por causa de um histórico de fiscalização irregular e de mudanças constantes nas regras econômicas. Em alguns momentos, órgãos reguladores agem com firmeza, em outros, as estruturas de supervisão demoram a reagir diante de sinais preocupantes. Essa alternância cria um ambiente onde certas práticas conseguem se expandir muito antes de serem efetivamente interrompidas. Por isso, quando um escândalo financeiro finalmente explode, ele costuma parecer repentino. Mas na maioria das vezes o colapso não acontece de um dia para o outro. Ele é o resultado de um processo longo, construído lentamente ao longo de anos de decisões arriscadas. Falta de transparência e confiança excessiva. O que o público vê no noticiário é apenas o momento final de uma história que vinha se desenvolvendo muito antes. Talvez a verdadeira pergunta não seja apenas por que tantos escândalos acontecem no Brasil, mas por que eles conseguem crescer tanto antes de serem interrompidos. A resposta passa a ser transparência, fiscalização eficiente, cultura de questionamento e uma sociedade que compreenda melhor como funcionam as estruturas financeiras que movimentam bilhões todos os dias. Porque, no fim das contas, escândalos financeiros raramente surgem apenas da corrupção de um indivíduo. Eles nascem de sistemas que permitem que ambição, opacidade e confiança excessiva caminhem juntas por tempo demais, até que, inevitavelmente, a realidade venha cobrar a conta.